Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. Se você chegou agora e não me conhece, eu sou a Erika. Seja muitíssimo bem-vindo a este canal, a este podcast. Eu espero que você se identifique muito com os meus pensamentos aqui e que você se sinta acolhido e à vontade também para comentar, para falar, para se expressar, que a ideia é que vocês também contribuam aqui com os meus pensamentos e deem a opinião de vocês também. E se você gostar daqui, segue o canal, se inscreve, segue o podcast, traz mais gente para cá também, pra gente ter essa conversinha gostosa e fique aqui, tem outros episódios aqui também de outros temas, fica à vontade, volta neles, ouve. Eu acho que você vai curtir, tá bom? Me dá essa chance aí. Bom, hoje eu vim falar com os meus ouvintes, que são solteiros, solteiras, e que provavelmente já conversaram muito sobre isso em algum momento, em alguma roda de amigos, principalmente com os solteiros, mas eu costumo conversar isso também com algumas pessoas comprometidas, porque aí eu viro o entretenimento dessas pessoas, sabe? Às vezes, assim, a vida delas tá muito pacata, né? Tá muito comum, muito normal, né? Pra um relacionamento ali mais saudável e comum. Então aí eles acabam se entretendo um pouco em ouvir as minhas histórias, sabe? E aí às vezes eu faço esse papel mesmo e tá tudo bem. Mas fato é que se você está solteiro e você também tá... Isso independe do tempo. Mas se você está se permitindo conhecer pessoas, conversar com pessoas, seja online, seja presencialmente, enfim. Mas acho que principalmente a vida online, né? Ou se conhecer online. Se você está vivendo isso agora, você provavelmente já viveu algum desses joguinhos que hoje em dia são comuns, aparentemente, nas conquistas, no se conhecer, né? E se você pode também, tipo, ou você já viveu, ou você pode já ter feito algum deles também. Você pode ser a pessoa que faz, a praticante de algum deles. E aí, se for esse o caso, eu tenho a minha opinião sobre esses jogos, eu vou dá-las aqui. Mas se for esse o caso, eu queria muito que vocês compartilhassem aqui as opiniões, as visões de vocês, sabe? Pra gente poder entender um pouco mais do lado da pessoa que faz isso pensadamente, premeditadamente, sabe? Porque eu acho que é saudável a gente ouvir todos os lados. Mas já deixo aqui antecipadamente a minha opinião de que eu acho esses joguinhos completamente não saudáveis, né? Eu categorizo todos eles como tóxicos, porque eles afetam diretamente a saúde mental das pessoas. Tipo, elas afetam a autoestima, afetam, né, a insegurança, alimentam isso, vivem disso. Então, eu não gosto muito delas. Mas, como eu disse, já passei por várias delas. E aí eu acho que com o tempo você vai aprendendo a identificar um pouco mais esses sinais. E aí, então, talvez aqui também vou elencar 10 deles pra vocês, que são, eu imagino que os mais comuns. Mas aí, quem sabe, eu também possa te ajudar, caso você esteja começando agora, ou esteja na dúvida sobre, será que isso realmente é um sinal de joguinho e tal? Talvez eu consiga te ajudar a identificá-los, e aí você pode passar a saber lidar, e também, assim, a, sei lá, de repente tomar suas decisões ali, né? Sobre se você se mantém nisso ou não também. Mas beleza, ó, eu pedi pro meu amigo ChatGPT elencar aqui pra mim 10 joguinhos que são comuns hoje em dia. Eu vou ler um pouquinho aqui, então eu vou olhar pro lado de vez em quando porque meu monitor está aqui, tá? Mas não se preocupem porque eu vou ler pouco, tá? Mas, então eu pedi pra ele elencar, inclusive pedi também pra ele me dar meio que numa ordem, assim, de costume, sabe? Como é que costuma acontecer, como é que às vezes alguns jogos eles estão atrelados, então meio que você vai percebendo os jogos em cascata, entendeu? Assim, um vai puxando o outro, e aí eu vou falar nessa ordem aqui pra ver se vocês também entendem dessa forma, e assim, queria propor de repente que você vá fazendo uma lista mental, ou vai anotando mesmo, assim, ticando, aqueles que você já viveu, ou aqueles que você faz, se for o caso, tá? Então, vou começar
O primeiro aqui que ele me trouxe foi o falar com pessoas, com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Isso é muito comum nos aplicativos de namoro hoje em dia, a gente sabe, você sai dando, né, like em várias pessoas e de repente você tem vários matches. Então, muitas vezes você abre o aplicativo e responde várias pessoas ao mesmo tempo, então você tá falando sobre vários assuntos diferentes com cada uma delas. Isso é muito comum hoje em dia, realmente. E aí, assim, você muitas vezes vai se munindo de respostas genéricas ou formas de puxar a conversa de forma genérica, né? Então você vai fazendo isso meio que no automático, você vai fazendo meio que mandando, né, a mesma categoria de conversa, de assunto para essas pessoas, né? Para várias pessoas. E aí, assim, ele me dá aqui, tipo, ele me fala, né? Tipo, um exemplo de respostas genéricas, né? Um tipo, e aí, como foi seu dia? Conta mais sobre você, que todo mundo usa. E aí ele trouxe, né, os impactos dessa dinâmica que geram insegurança, sensação de desvalorização e reforça o medo de não ser o suficiente para alguém. Pode até gerar ansiedade e pensamentos de comparação constante com os outros. E aí, eu tenho um ponto sobre isso, porque apesar de eu sei que muita gente defende a ideia de você ter sempre mais de um contatinho, mais de uma pessoa, para que você sempre tenha, né, opções, de certa forma. Mas isso também é muito, eu acho um pouco prejudicial, porque isso é uma coisa que, tipo, eu não sei se você tem um jeito certo de saber como fazer, tá? Mas eu já vivi isso em que eu tava conversando com uma pessoa e aí essa pessoa começou a falar de alguma coisa, tipo, sei lá, na terça-feira que eu fui lá, não sei aonde, tal, aconteceu isso. E aí eu percebi que ela tava continuando um assunto do qual ela não tava falando comigo, sabe? Do tipo, mas ela não me comentou nada na terça-feira sobre tal evento, tal coisa. Então, provavelmente não era comigo que ela tava tendo essa conversa, não, e agora ela tá se confundindo. Então, assim, se você for fazer uso disso, seja pelo menos bom nisso. Seja pelo menos coerente, tá? Pra você não dar uma dessa. Porque ali ficou tão na cara que eu falei, poxa, tá falando com mais gente, certeza. E aí eu só dei trela pra ver até onde ia a conversa, a pessoa não se ligou que não era comigo aquela conversa em nenhum momento, e eu deixei rolar e falei, tá bom, beleza, eu só percebi isso e ok. Informação minha, catei, beleza. Então aí você já sabe também, assim, de repente, como é que a pessoa tá, né? Ela tá, de repente, na pista, ela tá nessa procura aí por mais pessoas. Aí você já tem na sua mente que esse é o caso, tá? Segundo ponto que ele trouxe aqui. Responder com atraso calculado. Isso me irrita profundamente. Já vou dizendo aqui. E aí eu vou ler o que ele colocou aqui, ó. A pessoa vê a mensagem mais segura para responder horas depois, como se estivesse jogando um jogo de poder. A lógica é, se eu responder rápido, vou parecer carente, então é melhor eu esperar. E aí esse tipo de joguinho, né, parece inofensivo, mas gera ansiedade e tensão, porque você passa, de repente, né, o dia inteiro imaginando por que a pessoa ainda não respondeu, se você falou algo errado, se aconteceu alguma coisa. E essa é a ideia de quem está jogando. É exatamente essa a ideia, é exatamente isso que a pessoa quer que você fique ali pensando, sabe? E aí ele traz, né, tipo, um exemplo. Tipo, nossa, eu só vi agora. Dormi cedo ontem, aí não vi sua mensagem. Enfim, clássicos, né, de tipo... tava muito ocupado, e aí por isso que eu demorei pra responder. Tô trabalhando muito, não sei o quê. Quem nunca ouviu, né? E aí o impacto disso, né? Esse atraso calculado faz você se sentir inseguro, aumenta a preocupação excessiva e gera um desgaste emocional, transformando conversas simples em pequenas fontes de estresse. E aí, é por isso mesmo que eu me irrito muito com isso. Porque assim, você não consegue desenvolver uma conversa com a pessoa, sabe? Você vai sentindo que você tá ali meio que a conta gotas. Você manda um bom dia e recebe um boa tarde. Você manda um e aí como você tá? Ou como tá sendo o seu dia? E a pessoa vai te responder no fim do dia, ou sabe, assim, então como é que você desenvolve uma conversa? Como é que você conhece uma pessoa, sabe? E isso me irrita bastante, porque, tipo, a menos que você, então, fale assim, não, vamos partir pro presencial, vamos se ver, porque aí a gente consegue ter uma conversa, ou vamos se ligar um pouco, e aí a gente consegue ter constância de conversar, a menos que você faça isso, né?
você não vai conseguir, de fato, desenvolver e conversar com uma pessoa, né? Então, qual é o propósito, né? Não tem nenhum propósito. E é desgastante mesmo. Se você já viveu isso, comenta aqui pra mim como é que você reagiu, porque eu acho desgastante demais. Vamos pro próximo. Curtir ou reagir só para manter contato. Quem nunca aí, hein? Conta pra mim, se você é desse. Ele fala, é quando a pessoa nunca puxa a conversa, mas está sempre curtindo ou reagindo aos seus stories, com um coraçãozinho, um foguinho, só pra mostrar, tipo, tô aqui sem compromisso ou interesse real. Esse é um flerte preguiçoso, o próprio chat falou, hein? Que mantém a atenção mínima, mas não permite construção de conexão genuína. E aí ele dá um exemplo, né? Alguns exemplos, do tipo, você é demais, e aí emojis repetidos. Enfim, eu agora tô até com uma pessoa, cara, que ele começou a me seguir, e aí ele tá respondendo todos os meus stories, principalmente aqueles que são fotos minhas, né, claro, com emoji de palminha. E é só isso, aparentemente, vamos ficar nisso. E aí ele fala sobre impacto, né? Esse tipo de atenção mínima mantém a pessoa presa na expectativa e cria dependência emocional, gerando frustração e sensação de vazio, porque nunca há clareza sobre os sentimentos do outro. E aí, gente, vamos falar bem a real aqui, não há sentimentos do lado do outro. Vamos ser bem diretas, bem honestas. Porque eu acho que quando há sentimento, a pessoa, ela em algum momento, ela vai precisar expressar esse sentimento. Isso vai ter que vir pra fora de alguma forma. Então, se ela ficar ali só curtindo e não desenvolver ao menos uma conversa, não tentar te procurar, é porque, de repente, ela, sei lá, ela quer te manter ali, ou ela quer que você considere ela de alguma forma uma opção, mas provavelmente não vai sair muito disso, assim. Então, eu não colocaria sentimento nenhum, não, assim, acho que se você estiver passando por isso, principalmente, já nem cria nenhuma expectativa em relação a essa pessoa, tá? De verdade. Vamos para o próximo. O famoso conversante. Quem também aí tem ou já teve. Esse é aquele que adora conversar, responde rápido, puxa assunto, parece super engajado, que é uma delícia, né? Mas nunca marca nada. A pessoa dá atenção, mas não se compromete. E isso mantém você em um ciclo de expectativa e decepção. É desgastante porque você sente que está se conectando com alguém, mas na prática não há nenhum avanço. E aí ele dá alguns exemplos, né? Vamos marcar algo qualquer dia, ou essa semana tá corrida, mas a gente combina. E aí se a gente combina, fica nisso a vida toda. E aí o impacto que ele traz esse tipo de comportamento confunde a mente, criando um falso senso de proximidade. O desgaste emocional vem do tempo investido sem retorno real, afetando a autoestima e confiança nas relações. E aí, assim, eu já ouvi de uma pessoa, de uma amiga uma vez, que ela tinha esse conversante e ela, de fato, não tinha nenhum tipo de pretensão em encontrar essa pessoa. Então, por mais que, de repente, o outro lado estivesse muito engajado em encontrá-la, ela não tinha esse engajamento. E aí eu lembro de ter feito essa pergunta pra ela, de o que fazia, né, ela manter contato, então? O que é que fazia ela manter essa pessoa por perto? E aí a resposta que ela me deu, única e puramente, foi de que ela gostava da atenção que essa pessoa dava pra ela, né? Então, ela preenchia um vazio, um espaço ali que essa pessoa tinha, como de repente um amigo pode fazer, que alimentava ali esse espaço, né? Não deixava esse espaço para solidão, fazia companhia. E de certa forma, quando você tá tendo conversas, principalmente quando é mais tom amoroso, ou você tem conversas mais picantes ou coisas assim, isso também aumenta o seu ego, né? Então alimenta esse lado do ego. E aí acho que isso também traz a dificuldade de você não querer mais, né? Então, assim, eu lembro de eu falar pra ela, olha, amiga, isso é bem complicado. A menos que o outro lado também esteja completamente ciente disso e pro outro lado isso também é completamente normal e ela gosta também de só conversar contigo, o que pode ser conversado e vocês podem entender que, beleza, os dois lados estão na mesma página. Mas se essa pessoa alimentar uma expectativa, uma esperança futura de um dia te conhecer, sendo que você não tem nenhuma pretensão disso acontecer, aí é bem complicado, né? Aí é bem chato. Então, é bem arriscado você ter essa... assim, você jogar com isso, né? Como eu disse, a menos que você deixe claro que você não tem essa intenção e o outro lado também concorde. Aí vocês estão alinhados, né?
Bom, beleza. Próximo. Rodízio de encontros, que entra um pouquinho no primeiro ponto que eu falei ali, né? Esse é bem atual, segundo o chat. Falou, a ideia de sair com uma pessoa diferente a cada dia, como se estivesse escolhendo de um cardápio infinito de opções. A pessoa acredita que, se não der certo com alguém, amanhã sempre haverá outro encontro. É uma forma de viver no superficial e evita qualquer vulnerabilidade real. E aí ele dá exemplos aqui, né? Do tipo, essa semana eu já tô com todos os dias ocupados, ou tô conhecendo bastante gente, vamos ver quem fica. Coisas que isso eu acho que a gente não fala, né? As pessoas não falam para as pessoas com quem elas estão saindo. Mas é uma conversa comum com os amigos, com as pessoas à volta, né? De dizer isso, do tipo, hoje é o dia de fulano, hoje é o dia de ciclano. Já vi vários vídeos falando, brincando com a ideia de ter vários apelidos, né? Para as pessoas, e aí no momento que você tá comentando com se eu saí com um ontem e tal, você usar um desses apelidos para que o seu amigo possa reconhecer com quem é que você saiu, porque você tem várias pessoas com quem você está saindo, sabe? Eu acho isso bem desgastante, porque eu tenho já um pouco de preguiça de sair com uma pessoa, de repente. Ficar saindo com várias pessoas é, assim, um nível de disposição para conhecer gente que eu, sinceramente, não tenho. Mas ele também traz o impacto aqui, né? Ele fala que esse comportamento prejudica a capacidade de conectar de verdade, né? De se conectar de verdade. Deixando a pessoa emocionalmente desgastada, criando um ciclo de relacionamentos passageiros e solidão disfarçada de abundância. E aí eu achei que o chat realmente pegou num ponto aqui, né? Porque eu acho que quando você vive esse tipo de conexão, assim, de, tipo, você tá sempre num cardápio, num menu, então você tá sempre, né, distribuindo, ficando com várias pessoas, você corre esse risco mesmo dessa solidão disfarçada de abundância, do tipo, você tem quantidade, mas não tem qualidade, e você também não se aprofunda, então em algum momento provavelmente isso vai te dar um vazio, sabe? Então não acho que é legal também. Mas, enfim... Esse eu acho que esse eu já passei, mas sem saber que eu tava num rodízio. Eu descobri depois. Próximo. O hard to get, que é tipo, se fazer de difícil. Esse é o mais clássico, né, de todos. A pessoa quer, mas finge que não quer tanto assim. Evita responder rápido, age como se tivesse sempre outras opções e nunca demonstra total interesse. É uma forma de criar mistério, mas frequentemente gera confusão emocional, rejeição constante e insegurança. E aí, alguns exemplos, tá? É tipo, respostas curtas como tipo um talvez, um quem sabe, vamos ver se eu tô livre. E aí eu acho que eu tenho um ponto a acrescentar aqui, tá? Porque tem uma coisa que eu gosto de manter, assim, e aí sou bem honesta nisso quando eu falo com as pessoas e meus amigos, assim. Que eu gosto de manter um certo mistério, num sentido de que eu não sou a pessoa que fico dando muita satisfação sobre as coisas que eu tô fazendo e nem fico pedindo muita satisfação também pro outro. Então, se o outro saiu, se o outro fez alguma coisa, eu não fico perguntando muito com quem tá, com quem foi, sabe? Assim, e também não gosto muito de dar essas satisfações. Mas vamos deixar aqui bem claro que eu estou falando sobre paqueras, sobre conquistas, sobre o momento em que você está ficando com uma pessoa e não que você está namorando com ela. Então, se você está ficando com uma pessoa e aí você não tem nada sério com ela, eu, Érica, entendo que você de fato não deva nenhum tipo de explicação nesse sentido. Se você quiser passar a pedir esse tipo de explicação, você precisa então se comprometer. E aí então você passa este status para um compromisso, que aí exige sim esse tipo de comprometimento, esse tipo de responsabilidade, tá? Mas esse mistério que eu quero dizer é muito mais também assim, pra tipo ficar claro pro outro que assim, olha, enquanto a gente não tiver nada sério, ou seja, enquanto você não decidir se comprometer comigo, eu vou continuar vivendo a minha vida, tá? E eu não vou, então, passar a te tratar e te dar satisfação como alguém que tem um compromisso. Só vou fazer isso no momento em que, de fato, a gente tiver, se for do seu interesse, sabe? E eu acho isso ok, é a forma como eu ajo, tá? Mas aqui ele tá dando um exemplo de quando você propositalmente fica falando isso, jogando isso pro outro, num sentido de gerar esse tipo de insegurança, sabe? De você demonstrar que você, eu acho que eu nem quero tanto assim, e eu tenho tanta gente me esperando, eu tenho tantas outras opções.
Talvez a gente se veja, talvez a gente possa ir, se sabe, esses tipo, quem sabe, não sei. Isso é esse tipo de joguinho mesmo pra prender o outro ali numa expectativa de ser escolhido em algum momento. E isso é péssimo, tá? Isso é péssimo. Mina muito com a autoestima da outra pessoa também, se em algum momento ela sentir que não foi a escolhida. Se ela souber disso, do tipo, não, essa pessoa tá cheia de contatinho. E aí, dali a algum tempo, essa pessoa simplesmente aparecer assumindo outra pessoa, porque é isso que muita gente faz, você fica com a sensação péssima de não ter sido escolhido, e isso mina muito sua autoestima, é horrível. Então eu não sou nem um pouco adepta a isso, e detesto quem faça também, mas já passei por isso algumas vezes, então eu só não participei da competição mais. E aí ele fala que o impacto, né? Esse comportamento desgasta, deixando você sempre em dúvida sobre o valor que a pessoa dá à sua presença. Cria ansiedade, baixa autoestima e sensação de não ser prioridade. Que você de fato não é, né? Vamos ser honestos. E aí é o que eu falei, tipo, eu saio desse tipo de disputa porque eu tô aqui pra ser prioridade. Então, se eu não for prioridade de alguém, eu também não vou dar prioridade automaticamente. E com o tempo eu vou acabar perdendo o gosto ali de tentar insistir e vou acabar saindo fora. Bom, vamos para mais um, que é um dos mais conhecidos. E quem nunca viveu, né? Que é o love bombing. E aí ele fala: começa como um conto de fadas, elogios exagerados, promessas de futuro, muita intensidade emocional em pouco tempo. No início parece incrível, mas essa intensidade não se sustenta. A pessoa pode esfriar ou desaparecer de repente, deixando a outra com um choque emocional enorme. E aí ele dá exemplos. Nunca conheci alguém como você. Em uma semana, já sei que você é a pessoa da minha vida. Olha, chega a dar até uma palpitação. Sério. Essa do tipo, cara, você é especial, você é diferente de qualquer outra pessoa que eu conheci. Nossa, isso eu já ouvi tanto. E aí o impacto, né? Esse sobe e desce emocional gera confusão, ansiedade e um desgaste intenso, porque você acredita em algo que na prática não existe. E aí, amigos, amigas aí, que você já viveu esse love bomb, conta aqui pra mim quanto tempo você levou. Quanto tempo a outra pessoa levou, na verdade, né? Quanto tempo de intensidade ela levou? Porque aí eu acho que varia um pouco do quanto de quanto tempo também ela demorou pra perceber que você já tinha sido conquistado, entende? Então, assim, depende muito, tipo, se ela achar que ali, tipo, em uma semana, ela achar que você já tá completamente caidinha por ela então vai rapidamente começar a esfriar com você, começar a diminuir a frequência de te responder e começar a sumir. Porque aí ela já tá dando como garantido isso. Ou talvez ela realmente... Porque gente que faz isso tem essa vontade, sabe? Tem essa necessidade dessa intensidade do começo. Depois, com o tempo, ela já perde o gosto, assim, e ela sai fora. Mas também tem uma coisa que você aí do outro lado... E aí, isso é dica minha, tá? Dica minha, que você pode passar a fazer. Porque eu já vivi alguns desses love bombings, né? E aí, por eu já saber desse desgaste, já ter vivido ele algumas vezes, eu tento hoje em dia testar pra ver qual é que é. Então, se eu percebo que a pessoa que tá falando comigo, ela começa de forma muito intensa, eu vou na onda. Eu deixo rolar porque eu também sou muito intensa. Porque na minha mente eu penso o seguinte, das duas uma, ou eu vou descobrir rapidamente que é o love bombing, ou eu vou de fato encontrar alguém que de fato tem a mesma intensidade que eu, e aí sim pode ser que de fato a gente consiga evoluir e ter algo legal, né? Porque aí eu imagino que a gente talvez consiga se equilibrar, assim, ser um pro outro a intensidade que o outro curte, entendeu? Então aí eu deixo rolar, eu vou deixando rolar. A gente tá se falando todo dia, a gente tá se falando por horas, a gente se liga, a gente não sei o que, eu vou deixando rolar. E aí, ao pequeno sinal, porque sempre tem um sinal, sempre vem algo. Então, ao pequeno sinal de que essa pessoa começou a te dar, assim, a te considerar como ganho. E aí, gente, eu também, assim, vou dizer aqui a real, tá?
nesse tempo que eu tô deixando rolar, então eu também sou a pessoa que tá prometendo quase filhos e casamento, e eu vou ser uma casinha, geladeira cheia e dormir de conchinha depois de umas brincadeiras. Sabe? Mas é isso. Porque, tipo, não é que eu de fato não queira. Aí acho que é o meu ponto, tá? Não é que de fato eu não queira, porque eu estou buscando conexões e relações com pessoas que de fato evoluam. Eu estou buscando nesse momento pessoas pra ter um relacionamento mais sério. Então não é que de fato eu não queira, de fato eu quero. Só que eu vou deixando rolar então pra ver o quanto o outro também de fato quer. E aí se vem esse sinal, né? Seja tipo, te encontrou, por exemplo, vocês ficaram, foi muito, muito bom, foi muito intenso. Aí, dias depois de vocês ficarem, já não tá te respondendo mais do mesmo jeito, com tempo, assim, com dias, já não tá mais te respondendo todos os dias, ou já não tá mais te ligando como te ligava, ou já não tá mais tão assim, é porque essa pessoa já tá te considerando completamente apaixonada, que você já tá ali caída aos braços dela, então ela já conquistou, love bombing já foi feito, e aí ela vai provavelmente começar a falar com outra pessoa e fazer o mesmo com outra pessoa. E aí você vai perceber e... Enfim, aí você já tem a sua resposta. Aí você decide o que você quer fazer. Só que, claro, tenha em mente que este começo, esse love bombing, ele é pra de fato te conquistar. Então você precisa, de certa forma, começar a ter um pouquinho mais de autocontrole nesse sentido, sabe? Você precisa começar a saber quando você de fato se entrega, em que momento você de fato se entrega. E, amigas, principalmente as mulheres, eu acho que tem essa dificuldade, né? Então vou falar com vocês. Amigas, você se entregar já de cara, de corpo e alma para uma pessoa na primeira semana ou no primeiro mês, vai, que vocês estão se falando, é fadado ao erro. Sinto muito por te dizer isso, mas é fadado ao erro. Porque se você de fato se entregar ao ponto de que no momento em que essa pessoa decidir que já acabou para ela, e ela começar a te dar esses sinais, e com o tempo começar a te ignorar, e com o tempo começar a se afastar, você vai ficar numa podridão de sentimento, você vai ficar num limbo de rejeição tão grande que isso vai te fazer muito mal, amigas. Então, assim, tente, tá? Eu sei que pra gente que é emocionado, porque eu também me considero uma emocionada, então eu sei que é difícil. É difícil. Principalmente dependendo do seu nível de carência, do quanto tempo você está sozinho, do quanto você projete o futuro também nas suas expectativas com essa pessoa. Então, tente, ao menos, segurar um pouquinho mais esse se entregar, segurar um pouquinho mais essas suas expectativas em relação ao outro e deixar o tempo passar, sabe? Deixa ao menos essas primeiras semanas passarem, deixa as coisas começarem a caminhar. Se de fato for uma pessoa que de fato tenha intenções de evoluir com você, você vai saber com algum tempo, tá? Tenta não ter essa certeza já logo na primeira semana, nos primeiros dias. E principalmente, não pegue essas falas que eu acabei de comentar, por exemplo, né, como exemplo, como uma verdade absoluta, porque sim, colegas, amigos, infelizmente essas frases são ditas muitas vezes por estratégia e não por serem verdade, entendeu? Sinto muito por estar te dizendo isso, caso você esteja começando agora e não tenha criado essa casca ainda, mas não tô dizendo que não é possível uma pessoa de fato ser intensa e você de fato conhecer alguém, né, e viver uma relação mais intensa. Eu acho que é possível sim. Só que você vai precisar conseguir identificar os casos em que não é este o caso, em que é somente love bombing, tá bom? Faz isso pra você não se machucar tanto, tá bom? Bom, vamos pro próximo, que eu acabei ficando muito nesse, né? Que pra mim é gatilho isso daí. Mas ó, vamos pro próximo. Bloqueio estratégico. Bloquear alguém para não encerrar a relação, mas como uma forma de manipulação, para esconder outros contatinhos ou para chamar a atenção. É uma forma de controle que mexe diretamente com a mente da outra pessoa. E aí dá alguns exemplos, né? Tipo, bloqueei porque fiquei com raiva, mas depois desbloqueio. Ou, te bloqueei sem querer. Tipo, gente, na boa, esse te bloqueei sem querer... Quem é que bloqueia alguém sem querer? Como é que você faz isso? Não é tão simples você bloquear uma pessoa.
Ah, tá, não vou falar nada não, deixa quieto. O impacto disso. Esse tipo de joguinho cria angústia, frustração e sentimento de impotência. Pode gerar obsessão, ansiedade e prejudicar a saúde emocional. Todos eles podem, né? Mas enfim. E aí o último, que eu deixei por último porque é o que geralmente é a última coisa que acontece comigo. Dessa ordem. Que é o ghosting. O ghosting acontece quando a pessoa simplesmente some sem dar nenhuma explicação. Um dia vocês estão conversando bem, no outro, silêncio total. É doloroso porque deixa a outra pessoa cheia de perguntas, sem resposta e cria um sentimento de abandono, mesmo que você não tenha feito nada de errado. E aí ele traz alguns exemplos, né? Tipo eu tô na correria, depois a gente se fala e nunca mais volta. Ou simplesmente desaparece sem avisar. E aí eu vou fazer um ponto aqui, tá? Eu falei que isso sempre acontece comigo porque já aconteceu várias vezes. E de algumas formas, tá? Eu até expliquei isso pra uma pessoa com quem eu tava conversando há um tempo atrás. Eu vou fazer a mesma explicação pra vocês aqui. O que eu considero ghosting? O que eu vejo que é o ghosting? O ghosting não é somente a pessoa desistir e começar, tipo assim, ela nunca mais aparecer na vida, ela nunca mais te responder. Isso é um ghosting clássico. Mas aquela pessoa que desaparece por alguns dias, ou até assim, que tá ali falando com você, vocês estão respondendo, daqui a pouco some, silêncio total, por horas. E aí volta com alguma coisa do tipo, dormi. Sei lá, meu celular pifou, descarregou do nada. Não sei o que. Tudo isso é um ghost, né? É considerado um ghosting. Por quê? É uma forma abrupta de você encerrar qualquer tipo de comunicação. Então, qualquer forma abrupta de encerrar qualquer contato é um ghosting, sabe? E como é que você, que de repente não quer mais conversar com alguém, mas que não queira fazer um ghost porque tem responsabilidade emocional e afetiva, o que é que você vai fazer então? Você vai ao menos mandar talvez uma última mensagem dizendo que, poxa, eu pensei bem. E assim, vou dar um exemplo aqui de um carinha que eu conheci no Tinder ano passado e ele fez isso comigo. Assim, ele primeiro ele sumiu de fato, me deu um ghosting ali, mas aí algum tempo depois, acho que ele bebeu, ele não tava, né? Enfim, bateu a consciência, ele me mandou um áudio falando, né? Poxa, eu fiquei me sentindo mal por ter sumido, me desculpa, tal, mas eu queria te explicar que eu acabei conhecendo uma outra pessoa, comecei a conversar com ela e as coisas evoluíram, a gente tá se conhecendo, a gente tá se entendendo, e então eu vou dar, né, atenção, prioridade pra essa outra relação e por isso eu não quis mais manter contato com você. Mas eu achei que você merecia saber disso, então me desculpa de novo por ter sumido e tal, mas enfim, espero que você encontre alguém, enfim, me deu, né, todo aquele textinho de você é uma pessoa maravilhosa, então eu espero que você encontre alguém, enfim. E aí eu lembro de ter respondido até, tipo, pô, bacana que você me mandou esse áudio, obrigada por ter explicado, espero que dê super certo na sua relação, enfim, e foi isso, assim, né. A gente tinha ficado uma vez e a gente se conheceu pelo Tinder, então não tinha uma grande história pra ser encerrado, entende? Mas eu achei bacana que ele teve esse tipo de responsabilidade de ao menos falar, olha, eu realmente estou me afastando, estou encerrando porque eu conheci outra pessoa e eu não sou essa pessoa de ficar levando várias ao mesmo tempo, então eu quero me dedicar para uma pessoa só. Eu achei isso até que bacana, sabe? Então é uma forma de você falar. Ou como eu também já usei uma vez com uma pessoa que estava me dando ghosting, e aí eu falei pra ela que, olha, não estava funcionando muito bem, né, essa amizade que a gente tava tentando ter, de vez em quando se falar e tal, porque tava me fazendo mal, não tava me fazendo muito bem naquele momento, eu também não tava, de fato, com a minha mente, né, a minha saúde mental muito em ordem, e que então pra mim não fazia muito sentido, era melhor a gente não se falar mais, e foi isso, assim, a gente não se falou mais, e ponto. Então, é um jeito de você lidar com o ghosting sem necessariamente precisar fazê-lo, né? E aí, assim, esses foram os 10, tá? Espero que você não tenha gabaritado assim como eu gabaritei essa lista. Espero de coração. Mas olha, eu fui comentando cada uma delas, mas o que eu queria falar de forma geral aqui, né? Como eu já falei até no começo, que eu não concordo muito com elas por conta
do propósito que elas têm, sabe? Que é de fato mexer com o emocional do outro, assim, num sentido de mexer com a insegurança do outro, mexer com o apego do outro, mexer com o emocional do outro, sabe? E quando a gente tá buscando, como é o meu caso, né, conexões e relações que gerem né, que tenham uma expectativa de futuro, tudo que eu mais quero encontrar numa relação, numa pessoa, é um espaço de segurança e estabilidade, constância, sabe? Então, todos esses joguinhos, eles são justamente para fomentar a inconstância, a montanha russa do conhecer alguém. Então, num dia muito caloroso, muito bom e muito maravilhoso, tudo que eu quero pra minha vida, no dia seguinte, um completo abismo de não sei o que a gente tá fazendo, eu não tenho certeza se é isso mesmo que eu quero, é melhor a gente ir com calma. Isso não é saudável a longo prazo. Então, assim, se você estiver começando a viver esse tipo de montanha-russa no seu relacionamento ou com a pessoa com quem você está falando agora, pense um pouco, veja como é que isso está agindo em você, como é que a sua saúde mental está, né, sendo abalada com isso. Se a sua autoestima também não está sendo abalada por conta disso, porque é uma das primeiras coisas que acontecem é a gente ficar se questionando, se sentindo rejeitado e aí olhando pra gente como se o problema fosse a gente. Então, veja se não é o caso, não é o que tá acontecendo com você. E aí, repense, tá? Porque, assim, eu acho que o melhor exercício que você pode fazer, e eu ouvi isso de alguém em algum vídeo nessa semana, mas eu não vou lembrar pra conseguir dar o crédito aqui, me perdoe a pessoa que falou isso. Mas acho que você já deve ter ouvido isso também em outros lugares. Que você precise pensar, às vezes, sabe? Acho que a melhor pergunta que você pode fazer é: da forma que está agora essa relação com essa pessoa, né? Então, isso que você está vivendo agora, você se vê vivendo isso a vida inteira? Ou seja, agora, neste momento, vocês estão conversando e mantendo uma frequência de conversa a cada 2 dias, ou a cada uma semana, ou não sei qual é o seu caso aí. Ou você tá nesse quente e frio, que uma hora a outra pessoa tá completamente amorosa, falando que você é o amor da vida dela, e no momento seguinte ela tá te respondendo com sim e não, ou sumindo. Não sei qual é a sua situação, mas veja se, da forma que vocês estão agora, você se vê vivendo isso pra vida toda. É muito tempo, né? Mas vamos pensar que num longo espaço de tempo. Então, se você for pensar nessa pessoa para um relacionamento, você vê que você viveria, sei lá, 1 ano, 2 anos desse jeito? Se a resposta for não, tenha completa consciência de que essa pessoa não vai mudar. Porque assim, gente, a gente, geralmente, quando a gente quer muito um relacionamento e quando a gente quer muito uma pessoa, geralmente a gente tende a tentar deixar isso o mais claro possível, principalmente em ações e atitudes, logo no início. E quando eu digo logo no início, não é somente enquanto você quer conquistar a outra pessoa, mas você sabe que você precisa ser constante para manter essa pessoa. Então, você vai se manter constantemente validando e falando e reforçando aquilo que você quer para que você crie esse lugar de confiança, né? Então, os primeiros meses, principalmente, são para isso. É onde você vai conhecendo melhor o outro e criando melhor essa ideia na sua mente sobre isso de fato se tornar algo mais sério. Então, você começa a se comprometer mais com essa ideia. Então, assim, se essa pessoa já não está fazendo isso logo no início, é muito difícil, muito, muito difícil mesmo, que ela vá passar a fazer isso em algum momento no futuro. Principalmente se você continuar aceitando isto. Porque ela não vai ter motivo para mudar, entende? E ela não vai mudar só por sua causa, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, se continuar funcionando, é o que eu penso sobre todos esses joguinhos, tá? Enquanto eles continuarem funcionando com alguém, enquanto ainda tiver alguém aceitando esse tipo de comportamento, enquanto ainda tiver alguém que tá tudo bem, sabe que tá vivendo isso, mas lida com isso de um jeito que, por dependência, por carência, ou seja o que for, pretende continuar e prefere continuar,
Enquanto tiver gente fomentando isso, vai continuar tendo isso, entende? Então, eu penso e tento ser uma força um pouco contrária. Tô tentando, né? Ser uma força um pouco contrária. Que no caso, assim, poxa, eu não vou continuar insistindo sabendo que neste momento essa pessoa já não me passa a certeza que eu gostaria, entende? E tá tudo bem. Aí eu uso um pouco do pensamento do solteiro atual ao meu favor. Que é, sim, existe gente demais no mundo. Sabemos disso, não sabemos? Tem gente pra caramba. Você abre o aplicativo, você sai curtindo pessoas, daqui a pouco você tem 10 matches. Então vamos pensar que de repente você tem 10 opções. Então realmente tem muita gente. Só que aí eu uso pra um lado do bem, tá? Pra um pensamento do bem. Do tipo, tá, se tem muita gente no mundo e muitas opções e muitas possibilidades, de repente não é com essa pessoa aqui, tá tudo bem, vamos tentar numa próxima situação, uma próxima pessoa, quem sabe seja. E aí é isso. Vida que follow. Bom, mas falei bastante aqui, né? Falei bastante sobre eles. E aí eu quero muito que vocês comentem aqui, compartilhem comigo as opiniões de vocês, tá? Principalmente solteiros há muito tempo aí, que de repente já estão velho de guerra nessas coisas. Se tiver mais dica aqui pra dar pra gente, sabe? Vamos compartilhar, galera. Vamos fazer aqui todo mundo um grande grupo unido de solteiros aqui pra gente começar a lidar um pouco melhor com isso. Mas aí, por favor, tá, gente? Assim, tem muito conteúdo por aí, muito mesmo, que tá, tipo, ensinando como lidar num sentido de jogar de volta, de brincar de volta, não sei o quê. E isso não é o que eu quero propor aqui, tá? O que eu quero propor aqui é que a gente faça uma força contrária pra reverter isso, como eu falei, tá? Então a ideia não é que a gente fique fomentando de tipo, faz pior que ele, se ele sumir você faz não sei o quê, não, a ideia não é essa, tá? A ideia é só a gente se ajudar aqui a perceber esses sinais, pra cada um lidar de um jeitinho melhor, tá bom? Bom, vamos para o nosso quadro aqui, então, do Entre Pensamentos. Hoje eu quis propor uma coisa um pouquinho diferente, tá? Eu peguei o meu livro oráculo aqui, que é o Eu Vejo Você, que é o da Fabi Fortunato, que é uma taróloga, que eu já sigo há muito tempo o canal dela no YouTube. É uma das tarólogas com quem eu aprendi sobre o tarô, assim, que consumindo muito do conteúdo dela eu fui aprendendo. Ela tem um curso, inclusive, de tarô, que eu tenho muita vontade de fazer, talvez em algum momento eu faça. E aí ela fez esse livro oráculo, que eu uso bastante, e é um livro oráculo, né, que no caso ele te dá conselhos, te dá uma mensagem, então eu gosto muito de usar, principalmente de manhã. Eu deixo do lado da minha cama, na minha cabeceira, e aí eu pego uma página dele e leio como um conselho pro dia. Então eu vou fazer isso agora. E aí, vamos ver se ele vai dar, de repente, um conselho, né, pra toda essa comunidade de solteiros que está aqui ouvindo este podcast, né? E aí, de repente, a gente possa propagar esta palavra para frente, tá? Então, como é que eu faço? Eu vou girar ele 7 vezes, pegar uma página e aí leio pra vocês. Vamos lá. Olha, o coração cósmico. Eu tô sentindo que é de amor, hein? Que a gente vai falar. Ó, ainda que você não veja, creia. Ainda que a flor não desabroche, creia. Ainda que o que você tanto espera não tenha acontecido, não esmoreça e creia. A fé move montanhas. Você precisa voltar a acreditar que tudo é possível e se vestir de sua armadura espiritual. Não entregue os pontos. Perder uma batalha não significa perder a guerra. Vocês estão vendo? Vocês viram, gente? Eu virei 7 vezes aqui, eu abri uma página aleatória. Não foi combinado isso daqui. Mas essa mensagem é completamente pra nós, solteiros, né? É totalmente pra gente. É isso, é o que a gente acaba se falando. Todas as vezes que a gente tem essa conversa, e eu tenho conversa, como eu falei, com amigos que estão casados, namorando, enfim, que é essa a resposta que eles me dão, do tipo, não, mas pô, não desiste não. No caso, não desistir da pessoa, mas da vida amorosa, que eu digo, né? De tipo, não desiste não, vai dar certo, é que essa ainda não é a pessoa, você ainda não encontrou, mas vai aparecer, pô, mas não desiste. Se você desistir, aí sim que a pessoa nunca vai chegar, então assim, continua e não sei o quê. E aí vem o oráculo e diz exatamente a mesma coisa, como um excelente amigo otimista que te bota pra cima e que tem fé
que é o que todos nós temos que ter aqui, né? Todos nós solteiros temos que nos apegar aos nossos guardiões, ao que a gente acredita, a fé que a gente tem no universo, de que isso vai chegar e vai dar certo com alguém em algum momento, se Deus quiser, e ele há de vir, e o oráculo confirmou. Então, manifesta isso pra você, ó. Se apega nessa mensagem, guarda pra você e, ó, manifesta. Depois eu vou até deixar aqui na comunidade uma foto dessa partezinha do livro, e eu vou deixar no meu Instagram também. Então, se você quiser me seguir, vai lá no Instagram, tá? @ericacmsilva, que aí eu vou ter postado lá também pra você guardar pra você, tá? E eu vou guardar pra mim também. E agora o nosso último quadro, que é o Tirei do Rascunho. Hoje eu vou trazer algo que é simbólico, mas é um tirei do rascunho de fato, assim. Pra mim, ao menos, é um tirei do rascunho de fato. Que, assim, eu acho que você em algum momento já deve ter feito este mesmo... Eu não sei se é uma meta, vamos chamar de meta? Acho que sim, acho que a gente pode chamar de meta, vai. Mas é um pensamento, assim, é uma forma de você passar a agir diferente, e aí você se coloca isso como um propósito mesmo. Então você fala, cara, eu vou passar a fazer diferente. Que é, eu desde do começo do ano, eu lembro que eu tinha escrito em algum lugar, que agora não sei onde tá, eu tava deixando essa frase aqui na minha frente, assim. Que eu escrevi o seguinte, eu escrevi assim, devolva ao outro o desconforto que ele lhe causou. E eu tenho tentado fazer isso desde então. E pra mim é uma dificuldade, eu confesso. Não é fácil. Porque eu falei isso até no vídeo anterior lá, que tipo, eu sou a pessoa que de repente escolho pela paz ao invés de ter razão. Lembra que eu falei sobre isso? Se você não ouviu este podcast ainda, volta aqui e vai lá na minha playlist, procura lá que você vai encontrar. Mas não fazendo, né, não descredibilizando este pensamento, porque de fato eu continuo pensando assim. Só que quando eu digo isso sabe aquela situação? Vou dar algum exemplo aqui, tá? Sabe aquela situação que de repente você tá numa conversa com uma pessoa e aí ela faz algum tipo de comentário, ela fala alguma coisa que você sabe que aquilo ali vai te atingir, assim, e ela sabe também que isso vai te atingir? Então, assim, sei lá, vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Que a pessoa, de repente, chega pra você e fala assim, tipo... Nossa, mas você engordou, né? Você, ultimamente, parece que você tá um pouquinho mais gordinha, assim, eu tenho percebido. Tipo, você tá bem? Aconteceu alguma coisa e tal? Que parece um tom de preocupação, mas é completamente inadequado. E que, de repente, você é uma pessoa que tem, de fato, problema com o seu peso. Então, você... Tipo, o outro sabe que é uma forma de te cutucar, sabe? É nesse momento, são nesses pequenos momentos que eu falo sobre devolver o desconforto que o outro lhe causou. Porque aí, se você só sorrir, ou você só fazer, tipo, tal, você só vai simplesmente ficar com aquele desconforto, isso vai ficar contigo, e o outro vai sair ainda, talvez, com uma risadinha, meio que, conseguiu o que eu queria. Aqui não mais, meu querido, aqui não mais. Então, hoje em dia, eu coloquei na minha meta, por isso que eu estou falando que eu estou tirando do rascunho, porque de fato estou ticando isso como feito, porque eu tenho feito isso constantemente, que é de fato devolver o desconforto pro outro, sabe? Então, de alguma forma, responder a algo, como por exemplo, tipo, não, na verdade eu tô perdendo peso, você acredita? Por quê? Não dá pra perceber, assim? Você acha que não dá pra perceber, tal? Deve ser porque eu tô na academia, eu tô criando massa magra, sabe? Assim, eu não sei se você faz, acho que você não faz academia, né? E aí, tudo bem, você não vai entender. Mas é isso, assim, que me explicaram, sabe? Que quando você começa a malhar, na verdade o seu peso não importa mais, porque você tá convertendo gordura em massa magra. Acho que você devia tentar, inclusive, sabia? É muito bom, sabe? Depois, com o tempo, você começa a ver o seu corpo um pouco diferente. Sabe quando você se vê mais forte, não sei o quê? E aí, nossa, é bom demais pra autoestima, tá? Eu acho que você devia tentar, sabe? Acho que ia te dar um up, ia te dar um negócio... Você entendeu? Entendeu o que eu fiz? Quem ficou com desconforto agora? E aí, assim, gente, esteja preparado pra lidar com pessoas que isso é uma batalha, assim, de dar e leva. Porque tem gente que se comunica dessa forma. Então você vai ficar nesse passivo-agressivo com a pessoa por um tempo. Vocês vão ficar nesse joguinho. E aí, eu entro como boa ascendente leão que sou, e também por ser geminiana, né?
que eu não sou de perder em argumento. Então, assim, enquanto a pessoa tiver, eu vou estar junto com ela. Dificilmente vou ser eu que vou parar. Então, enquanto ela estiver no fight, eu tô no fight. Neste sentido, de novo, tá? Neste sentido, de tipo, cara, nesse caso eu não tô nem querendo ter razão. Eu tô simplesmente devolvendo um desconforto que eu não vou ficar com ele. Não é pra mim. Eu não vou guardar pra mim esse desconforto. Você que lide com ele aí, meu querido, minha querida. Não vem jogar pra mim, pra cima de mim, seja lá o que for que você queira jogar, não. Se você tá frustrado com algo, se você tá de mal com a vida, se dormiu de calçadinho, seja o que for, não vem pra mim, não. E aí, gente, isso serve pra esse tipo de situação que eu falei, mas serve pra vários outros também, sabe? De repente tem situações em que as pessoas à sua volta, ou alguém à sua volta, sei lá, tá num mau dia, não tá num bom momento, ou tá lidando com 1 milhão de coisas, sabe? Assim, com 1 milhão de problemas. E aí você não pode fazer muito em relação a essa pessoa, não pode ajudar. Mas aí que de repente ela vai querer de alguma forma te gerar esse tipo de desconforto pra você absorver essa mesma energia, você ficar nessa mesma aura, sabe? E aí sabe, eu não deixo não, eu faço tipo, não, sai daqui, show, sabe, show. Eu tenho os meus próprios dias ruins, eu tenho os meus próprios motivos pra querer odiar a vida em alguns dias deles. Mas se hoje não é este o caso, e principalmente quando é o caso, eu não saio querendo, né, distribuindo meu ódio a todo mundo, querendo que todo mundo odeie o mundo como eu, só porque eu tô odiando o mundo naquele dia. Então, por favor, você não vai fazer isso comigo também. Eu não vou aceitar, esse desconforto não vai ser meu, eu devolvo ele pra você. Você que lide com o seu dia ruim. E terminamos lá em cima, hein? Mas é isto, pessoal. Eu vou parar por aqui porque esse vídeo já ficou muito grande. Eu sabia que esse assunto ia render e eu ia falar mais do que eu deveria. Mas eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha me entendido também. Comenta aqui pra mim, como eu falei, qual desses joguinhos você já viveu, qual deles você pratica e por que você pratica, por favor. Nos dê um motivo aqui pra gente conseguir te compreender, por gentileza. E compartilha pra mais pessoas aí, pra mais solteiros e solteiras que você conheça. Traz mais gente pra essa conversa, que são sempre muito bem-vindos, tá bom? É isso, gente. Eu vejo vocês então num próximo episódio. Um beijo, até mais.